Bem-vindos ao Baú do Trader. Sou o Paulo Bittencourt para aquele comentário de fim de tarde. E hoje quem está aqui conosco é realmente Taurino. Taurino aqui mostrando toda a sua força. Não, não. Há uma velha história de mercado que diz que ah, os touros viviam numa planície muito agradável e os ursos viviam ali numa montanha do lado, né? E aí um belo dia, uns ursos mais ousados resolveram descer para a planície para comer alguns touros que estavam meio distraídos ali. E de fato aí mais ursos foram descendo, 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 e foram pegando um touro aqui, um touro aqui, um touro aqui, e até que os touros começaram a se reagrupar, né, se reagrupar, viram o que estava acontecendo e tal. E aí partiram para cima dos ursos, mas os ursos, não se locomoviam tão bem como os touros naquela planície, naquele terreno aberto e tal, eles gostavam daquelas coisas escarpadas ali na montanha, né, eles se davam melhor ali. E aí os touros começaram a vencer ali alguns ursos, dando uns tapas pra cá, tapas pra lá, e os ursos decidiram recuar voltando pra montanha. E voltaram, 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 começaram a subir na montanha. Os touros, percebendo essa enorme vantagem que eles tinham, continuaram avançando. E no começo ali daquela montanha, eles continuavam atacando os ursos e os ursos rolavam montanha abaixo e tal. Mas à medida que os ursos iam chegando em posições mais elevadas da montanha, ficava mais difícil para os touros se locomoverem ali com as patinhas, aquela coisa. Aí o primeiro touro desequilibrou, caiu, levou mais 5 para baixo, depois o outro. Aí os ursos perceberam que era hora de voltar a atacar e voltaram a atacar os touros que vieram rolando montanha abaixo, esfacelados e tal. E a história recomeça, porque aí começa na planície novamente a história. É uma historinha, uma alegoria, mas é bem interessante essa sensação do mercado. Como é que ontem estávamos ali falando daquela terra arrasada, aquela coisa toda, e hoje nós temos isso aqui, né, que é o que a alegria geral, né, hoje é dia na floresta, toda Tabata sol, sabe aquela alegria, por isso que eu digo, amanhã você vai ver todo operador de mesa muito confiante antes do mercado, dizer: "Não, realmente foi uma recuperação, os preços estavam muito baixos, e veja, é uma coisa, a volta da confiança, voltou e tal". Bom, falando sério aqui, né, foi um movimento robusto, tentando manter ali o nível dos 115 mil pontos. É claro, quando a gente olha semanalmente, isso aí ainda é pífio, certo? Eu sempre digo para vocês, mas, afinal de contas, é um movimento interessante. Se eu coloco aqui a questão do Ibovespa, né, para fazer um sintético aqui do Ibovespa, a gente vai ver que em outubro ele ainda está negativo, menos 1,53, no mês 0,5% de alta, e em 2023 4,59, né, enquanto o CDI está em 10,70, né. Eu sempre uso o CDI apenas como uma referência, né, eh, uma taxa meio livre de risco, certo? Se a gente fosse comparar, e a bolsa para compensar o risco, ela tem que andar muito mais que o CDI, né. Então, enquanto você tem depois de praticamente 10 meses, ela dando ali menos da metade do CDI, tem alguma coisa errada, né. E também em um ano 1,79, então, realmente, então, você tem que analisar exatamente esse tipo de parâmetro aqui, né, não é simplesmente uma alta dessa que vai resolver o problema de todo mundo. Agora, considerando o padrão que a gente vem tendo aí nos últimos dias, padrão de comportamento, e com a alta incidência realmente dos robôs, dos high frequencies aí, para mim esse é um trigger hoje muito claro de sinalização de robôs que estão interconectados aí internacionalmente, que deram um sinal para uma compra estratégica de várias ações de Bovespa, desconsiderando Petrobras. Veja que não perderam tempo com Petrobras. Foram para algumas ações de primeira linha, né, e isso que fez o índice ficar bem acima aí de 1% de alta. O que me chama mais atenção, que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui, é isso aqui. Isso aqui continua preocupante, porque o SP500 ele que manda em toda a boiada. E ele continua afundando. Não estou nem falando no Nasdaq, o Nasdaq foi um terror. Mas veja, o descolamento do SP500, você pode descolar um, 2 dias, uma semana e tal. Você não descola dos fundamentos que o SP500 está tentando antecipar, não é.
Estou dizendo antecipar fundamentos, porque a economia americana está tentando com muita dificuldade, eh, protelar uma série aí de dificuldades aí na área do crédito, na área dos títulos, corporativos, na rolagem da dívida de empresas, dos títulos corporativos, estão com muita dificuldade com isso. E o Federal Reserve vai junto, né. Ontem, por exemplo, o título de 10 anos, né, que é o mercado secundário ali, chegou a bater 5%, né, quer dizer, você comprando um título, um treasury de T10, pagando 5%, né. Imagina o cara carregar num local como Estados Unidos um título de 10 anos recebendo, eh, o juro anual de 5%. É muito juro, um cenário americano é um dilema que o Federal Reserve tem. Então, eu hoje estou muito mais preocupado com o que está acontecendo exatamente no mercado americano. Agora, o Ibovespa surfar, ele pode surfar o que ele quiser. Então, para mim, como as coisas estão interconectadas e os robôs eles adoram assimetrias, não é difícil que você tenha as ordens pré-programadas de venda para o SP 500 e, ao mesmo tempo, comprando a a bolsa brasileira, por exemplo, através, por exemplo, de um EWZ, eh, principalmente porque com o recuo da força do dólar, fechando aí o Petax levemente abaixo de R$ 5, se o cara o robô, imagina ele tá ali programado, se ele vai operar só índices, por exemplo. Então ele vendeu o SPY e comprou o EWZ, por exemplo, né. Então, pra mim foi uma arbitragem que foi feita hoje bastante oportuna, né, para quem opera aí o alta frequência, né. Então isso não é uma coisa pensada, não dá para humanos simplesmente, articularem uma estratégia dessa, né, comparativamente à competência dos robôs, né, que do ponto de vista do intraday e dos movimentos aí, eh de período curto, cada vez mais os modelos numéricos, os quantitativos vão dominar, né. Porque entre você pegar o telefone ou simplesmente ligar o seu computador, fazer o seu login e começar eles já fizeram milhares de operações na sua cabeça, tá certo. Então é isso que eu tinha. Outro fator que como eu digo sempre para vocês, né, quando o mercado sobe na sua cabeça, não fica procurando explicação. Subiu, subiu. Se você é o day trader master, né, 5 estrelas, hoje você tinha que, tomar e já ir subindo e tentar realizar no final, não fica procurando explicação, tá certo? Eu sempre disse, né, para os meus colegas quando vinham me perguntar: "Nossa, mas por que subiu tanto?". "Ah, amanhã a gente lê no jornal, né, quais foram as explicações". Vai estar cheio de explicações amanhã nos jornais, nos quadros econômicos, você encontra todos os tipos de explicação. Isso para mim é irrelevante. A minha pergunta é sempre assim: se você está comprado ou está vendido, né? Você vai comprar ou você vai continuar vendendo? O que você vai fazer? Agora, se você vai ficar tentando encontrar explicação, você lê amanhã no jornal, você fica confortável lendo as grandes explicações que vão surgir, certo? Então, as notícias elas não necessariamente, os fatos, têm um reflexo imediato do que é na negociação, certo? Então, se nós, acompanhando o desdobramento aí da reforma tributária, ela já virou um Frankenstein. Ela já era uma coxa de retalho, agora já está com cara de Frankenstein. E quando vários grupos, né, de lobby fazem pressão para serem desonerados do tal do IVA, não, comigo não, comigo não. E o que é bastante sintomático num país que já foi bastante categorizado por aquelas frases: "Você sabe com que você está falando?". Não, né, é como dizia o George Orwell: "Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que outros". Então, profissionais liberais, certos tipos de categorias, a Zona Franca de Manaus, não, não, não. "Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro", como diz lá no Rio de Janeiro. Então, é claro que ela já vai sair toda recortada e costurada, o que vai dar espaço para uma enorme judicialização já a partir do ano que vem. Porque uma série de pessoas vão entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, aquela outra lá dos preceitos fundamentais, porque é claro, as leis têm que ser equânimes para toda a sociedade. Como é que você pode privilegiar certos setores em detrimento de outros, sendo que os outros vão ter que pagar mais imposto porque alguns setores foram desonerados? Né?
Então, isso vai ter o peso devido no no momento certo, não foi hoje, mas a chapa vai fritando, até que o mercado, aí ele acorda e diz: "Ó, fomos surpreendidos, a gente não estava prestando atenção, passou um bando de elefantes aqui na nossa rua, e a gente não viu, porque a gente estava olhando na telinha ali, estava subindo 1,73, puta, era o que a gente queria". Então, isso acontece muitas vezes. O mercado ele observa aquilo que ele quer de uma maneira muito seletiva, né. Então hoje ele preferiu, né, com essa insistência dos robôs, os robôs não estão lendo notícia nenhuma, eles vão atuando, né. Então teve essa puxada. Vamos ver o quanto é sustentável, lembrando, sempre lembrando, na semana que vem, com a reunião, a penúltima reunião do ano do Comitê de Política Monetária, não acho que tenha uma novidade, eu acho que eles vão cortar mais 50 basis point. Mas a minha curiosidade é exatamente pela nota que será publicada na quarta-feira e depois o que foi discutido ali na ata, né. Sem dúvida que vai aparecer alguns desses diretores, certamente já vão cogitar um arrefecimento da velocidade de redução da taxa de juros, em função não da inflação, não da inflação, que a inflação está comportada. Mas isso não é um único fator que é analisado ali, também tem a ancoragem das expectativas com relação à questão fiscal, porque a questão fiscal, vamos lembrar, significa que você vai emitir mais títulos. Nós já cruzamos 6 trilhões de reais de dívida, uma dívida, como eu já tenho vários vídeos, eu trato do assunto, que vence em 4 anos. Então, a vida média de 4 anos significa que você no espaço de um ano tem ali 22,5 da dívida vencendo na sua cabeça. Se você ainda vai ampliando, ampliando a dívida, você vai sendo pressionado mais, isso vai requerer que o mercado vai puxar com mais taxas de juros. Então a gente pode ver uma Selic num juro do curto prazo caindo e, como a gente já viu semanas atrás, os juros longos de títulos emitidos, uma taxa até maior do que a Selic em alguns casos, né. Não estou falando do pré-fixado, mas se você embutir uma certa inflação e mais o que é o prêmio acima, em algum tempo, esse título que pode começar, esse é um cálculo interessante que eu sugiro que vocês façam, ele pode não, você compra, por exemplo, alguma coisa que está lá IPCA mais 6. Então, num primeiro momento, pode ser que você, rode com aquilo abaixo do CDI. Mas se você carregar, em algum momento esses IPCA mais 6 pode significar algumas coisas muito acima do CDI. Uma questão do carrego, é o carrego. Quem compra o título público não pode analisar o preço como se fosse uma ação, tem que analisar o carrego, como a gente diz. Então é isso. Lembrando que olha aí, estamos aí no Spotify, Baú do Trader, o canal no Spotify para quem não tem conseguido acompanhar os vídeos, então você pode mesclar também ouvindo tudo aqui a nossa narrativa no Spotify. Grande abraço.